Boa noite para você. Ponta Grossa é a única cidade do estado que vai ter segundo turno e a única entre as 57 do país com votação neste domingo que tem 2 mulheres na disputa. Isso é raro, nunca tinha acontecido aqui no Paraná e foram só 3 vezes no Brasil, a última há 20 anos. Aqui comigo no estúdio estão Mabel Canto, do PSC, e professora Elizabeth, do PSD. Elas vão debater as ideias e planos de governo para Ponta Grossa nos próximos 4 anos. A ordem de quem faz as perguntas, bem como o posicionamento delas aqui no estúdio, foram definidos por sorteio na presença dos assessores das candidatas. O conjunto de regras para o debate também foi assinado pelos assessores e foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral. O debate terá 3 blocos. O primeiro e o terceiro blocos são de temas livres. As candidatas trocam perguntas sobre os assuntos que quiserem. No segundo, os temas serão determinados por sorteio. As candidatas terão 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 45 segundos para a tréplica. Em cada bloco, cada candidata fará 2 perguntas e responderá a outras 2. No fim do terceiro bloco, as candidatas farão as suas considerações finais. É importante lembrar que a realização do debate segue um protocolo rígido de segurança sanitária. Cada candidata pôde trazer apenas um assessor e todos tiveram as temperaturas aferidas. Aqui no estúdio estamos respeitando um distanciamento, pelo menos 2 metros, e há divisórias de acrílico separando as candidatas. Além disso, nos intervalos e nas demais dependências da RPC aqui em Ponta Grossa, é obrigatório o uso de máscaras por todo mundo. Conforme definido por sorteio na presença dos assessores, quem começa perguntando é a candidata Mabel Canto. Candidata, a senhora tem 30 segundos para a sua primeira pergunta. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite à candidata, a nossa mediadora. Momento histórico da nossa cidade, honrada por estar aqui representando as mulheres. Eu quero iniciar esse debate perguntando sobre algo que afeta a todos nós pontagrossenses, o lixo. A atual administração renovou até 2036 o contrato do lixo. Eu queria saber o que a senhora, que é a candidata, tem a dizer sobre isso. A maior conquista que nossa cidade teve durante todo esse período foi realmente o fechamento do Recanto Botuquara. Daquilo que nós tínhamos tristeza em ver que o lixão era a céu aberto. Hoje, nós temos o envio do nosso lixo para um especial espaço que não fica aqui na nossa cidade, mas é o melhor e o mais bem avaliado do Paraná e talvez do Brasil. E o melhor de tudo, todo esse recolhimento do nosso lixo está sendo realizado também com um projeto piloto do lixo orgânico, que vai para a nossa usina termoelétrica, que vai transformar todo esse lixo orgânico em biogás. Em gás que vai ser transformado em energia que vai fazer com que a cidade tenha uma economia enorme, porque toda essa energia vai ser enviada para os nossos hospitais, as nossas escolas, as nossas unidades básicas de saúde. Então, realmente foi uma bela conquista. Fechar o lixão do Botuquara foi espetacular. E ter essa possibilidade de transformar lixo orgânico em gás e depois em energia elétrica é algo assim extraordinário para a nossa cidade. E nós iremos cada vez mais estar fazendo com que... Candidata, a senhora concluiu então, a candidata Mabel Canto tem agora 1 minuto para a sua réplica. A senhora fala em economia, mas nós pagamos hoje a segunda maior taxa de lixo do Brasil. O contrato, que era de 76 milhões, foi aditivado, sem licitação e sem discussão. E hoje pagamos 530 milhões. Essa taxa incide diretamente no IPTU, por isso que é tão caro. E essa taxa não tem desconto. Nós vamos revisar esse contrato. Entendemos que esses serviços devem ser mantidos, mas muito mais baratos.
Os contratos serão revistos, porque nós queremos transparência, diálogo e austeridade. Candidata professora Elizabeth, pode fazer a sua tréplica em 45 segundos. Pois é, graças a Deus, o lixo está sendo recolhido na nossa cidade, porque alguns anos atrás a cidade cheirava mal, porque não era paga a Vega Sopave, que era a concessionária da época. E isso foi tão triste para a nossa cidade, por isso que a conquista do fechamento do lixão, para nós, é extraordinário. Professora Elizabeth, agora a senhora tem aí 30 segundos para fazer a sua primeira pergunta à candidata Mabel Canto, por favor. Eu estou aqui porque eu amo a minha cidade. Candidata Mabel, a senhora passou a campanha inteira falando mal de Ponta Grossa, dizendo e mostrando mazelas da nossa cidade. Por que a senhora fala tão mal da cidade, das pessoas que aqui vivem e que a fazem tão vitoriosa? Candidata Mabel, a sua resposta. Isso não é verdade, candidata. Nós apenas mostramos a realidade que vocês não mostram nas selfies, que vocês não divulgam no rádio. Nós em nenhum momento deixamos de desvalorizar o trabalho que foi feito, mas nós mostramos também o outro lado, que vocês escondem. Nós não temos problema nenhum em reconhecer as coisas boas que aconteceram nessa administração. Aliás, eu tenho feito isso, vice-prefeita. No debate de ontem mesmo, falamos sobre o aeroporto, sobre a ampliação, os recursos conquistados que beneficiam a toda a nossa cidade. Mas há muito mais do que isso. Há pessoas na rua sofrendo, há famílias desempregadas, há gestantes que ficaram sem ultrassom nesse período. E isso não pode acontecer, porque uma prefeitura, uma gestão, deve focar muito mais nas pessoas do que em grandes obras. Nós não falamos que somos o melhor do mundo. Nós queremos fazer o melhor pela nossa população, cuidar das pessoas da nossa cidade com o respeito e o carinho que elas merecem. Professora Elizabeth, a sua réplica. A candidata falou mal, sim, em toda a sua propaganda eleitoral, onde deveria ser apresentado propostas, ideias, projetos. Você falou mal de todos os serviços, você atacou planos, atacou ações da administração e fez críticas a praticamente todos os setores. Então, eu fiquei muito triste, porque não é o caso só de falar mal, mas sim também de contribuir para resolver os problemas, para resolver as questões. E a senhora só trouxe R$2 milhões para uma maternidade. E o resto? Aonde mais você pode contribuir? Eu acho que, como deputada, você precisa contribuir muito ainda. Mas eu penso assim, você está preferindo o ataque e a crítica, porque que tristeza assistir o programa eleitoral. A sua tréplica, candidata Mabel Canto, por favor. Olha, com todo respeito, candidata, quem está agredindo aqui é a senhora. Como eu lhe disse, nós mostramos um lado que vocês não mostram. Ponta Grossa, infelizmente, não é 100% perfeita. Todas as gestões têm acertos e têm erros. Com vocês não foi diferente. Mas vocês ficam bravos da gente mostrar o outro lado, de fazer as cobranças, inclusive de coisas que vocês prometeram na outra campanha e não cumpriram. Eu tenho trabalhado muito como deputada e vocês não reconhecem esse trabalho. Fosse só 2 milhões, como a senhora está dizendo, mas não foram. Foram mais de 15 milhões para a região. Isso é trabalho que vocês não reconhecem. Candidata Mabel Canto, agora, por favor, a sua pergunta em 30 segundos para a candidata professora Elizabeth. Professora, nós temos um orçamento para o próximo ano de 1 bilhão e 25 milhões. Como a senhora pretende administrar esse orçamento? Candidata professora Elizabeth, a sua resposta.
O orçamento de R$ 1 bilhão é também histórico, porque foi acrescido em 150% nos últimos anos. E já disse o Leonardo da Vinci que o homem devoniano ele é dividido em partes e o nosso orçamento também, conforme todas as nossas segmentações humanas. Então, novas indústrias mantêm altas essas receitas. Nós vamos fazer com que a administração aplique e invista em cada local que for necessário. Às vezes, é importante que haja remanejamento. Às vezes, é necessário remanejamento do orçamento de um lugar para o outro, conforme as circunstâncias que vão acontecendo na prefeitura. E essa experiência é realizada lá no DOP, é mandado para a Câmara de Vereadores, que aprova e vem, consequentemente, sai em diário oficial que houve essa suplementação de dotação. Mas todas as leis serão seguidas, 25% em educação, 15% até quase 30% em saúde, que é o que nós temos aplicado ultimamente, e cada secretaria tem a sua destinação, sim, do orçamento, e assim vai acontecer. Candidata Mabel Canto, agora o seu tempo para a réplica é de 1 minuto. Nós temos que ter muita responsabilidade com o orçamento dos próximos anos, porque para o próximo ano, segundo dados da Tesouraria Nacional, da fonte do Tesouro, nós temos 61% do nosso orçamento comprometido. E nós temos muitas dívidas para pagar. Por exemplo, 80 milhões dos empréstimos que vencem em janeiro do ano que vem, como o Finisa. Nós temos uma folha de pagamento de R$ 1.250.000 por dia. Além disso, outras dívidas da prefeitura, como R$ 212.000 de juros por dia. Nós temos que ter austeridade e responsabilidade para cuidar dos recursos públicos da nossa cidade. É por isso que nós vamos cortar em 50% os cargos em comissão, para que sobrem recursos para se investir naquilo que é prioridade. Agora, a candidata professora Elizabeth tem 45 segundos para a sua tréplica. Hoje, nós pagamos o preço da incompetência e da falta de representatividade política em gestões anteriores, inclusive a conta dos precatórios da Vega Sopave, que não foi pago na época do lixo. Lá atrás, quando a cidade não tinha lixo recolhido, onde era muito difícil isso acontecer. Por isso, nós estamos alinhados com o governador Ratinho Júnior, com muitos deputados estaduais, deputados federais, que vão nos ajudar a fazer e trazer emendas parlamentares para a gente efetuar exatamente aquilo que a gente pretende. Nós sabemos qual é o caminho das pedras, nós sabemos como chegar em Curitiba e em Brasília. Nós estamos nesse bloco de perguntas de temas livres. Agora, a professora Elizabeth, ao invés de fazer a sua pergunta, para a candidata Mabel Canto, em 30 segundos. A candidata fala em cortar os cargos comissionados e eu faço uma pergunta exatamente sobre isso. A senhora foi comissionada do Núcleo Regional do Trabalho há algum tempo. Quais foram os projetos que a senhora fez como contribuição para Ponta Grossa nessa área? Candidata Mabel, temos 1 minuto e meio para a sua resposta. Obrigada pela pergunta, candidata Elizabeth. Nós trabalhamos muito. E eu nunca disse que sou contra os cargos em comissão. Nós somos contra quando tem muitos cargos, como acontece agora. A sua gestão, do seu prefeito, quando entrou na prefeitura, tinha em torno de 200 cargos em comissão. Hoje nós temos 306 cargos em comissão. Quando eu fui comissionada, eu trabalhava com o programa Leite das Crianças. Um programa muito importante para cuidar das crianças, não só da nossa cidade, mas de todo o estado do Paraná. Eu era a técnica responsável por cuidar de toda a região dos Campos Gerais. E além de fazer as notas, os empenhos, eu viajava por toda a região para cuidar do programa. Visitava as escolas,
para saber se o leite estava sendo entregue, visitava os produtores de leite para saber se aquele leite estava vindo com qualidade. Então, o trabalho era realmente muito grande, porque tínhamos que percorrer toda a região dos Campos Gerais. Candidata professora Elizabeth, tem 1 minuto para a sua réplica. Que bom que os comissionados têm o seu valor. Mas eu esperava que, já que você trabalhava no núcleo do trabalho, que era diretamente ligado ao trabalho, aquilo que a gente vê como resultados hoje, porque a nossa cidade realmente tem oferta de muito emprego em plena pandemia. Nós estamos sendo a primeira cidade do sul do país em número de oferta de empregos, 7ª cidade do Brasil, e isso nos motiva a cada vez mais trabalhar para trazer indústrias, empresas para a nossa cidade, que fazem com que a dignidade do ser humano seja cada vez mais elevada, mais qualificada. A qualificação profissional que nós vamos fazer vai ser extraordinário, justamente porque as pessoas que não possuem acesso ao nível superior tenham o ensino médio e um ensino técnico à sua disposição. Candidata Mabel Canto, 45 segundos para a sua tréplica. Bom, para quem falava na semana passada na rádio que não tinha desemprego, realmente a situação é bem diferente. Como a gente pôde ver nesta semana, com muitas pessoas, milhares de pessoas, procurando uma das vagas de um supermercado aqui da nossa cidade. Como a senhora bem sabe, os comissionados, os servidores, eles trabalham em setores. E na época o escritório regional da Secretaria do Trabalho e Família também cuidava do leite das crianças. Enquanto alguns servidores cuidavam do setor dos empregos, eu cuidava do leite das crianças. É simples assim. Obrigada, candidata. Você está acompanhando o debate entre as candidatas que disputam o segundo turno para a Prefeitura de Ponta Grossa. Esse é um momento importante para o eleitor definir, para confirmar o seu voto. No próximo bloco, as candidatas fazem perguntas entre si sobre temas sorteados na hora. Nesse momento, agora no intervalo, os assessores podem entrar, conversar com os candidatos. Agora, durante o nosso intervalo, nós voltamos daqui a pouco. Globo nas eleições 2020.